Olá, eu sou a irmã Martina e esse é o quarto encontro da nossa série sobre a crise na igreja. Na verdade, todos esses pontos que a gente vem aqui analisando, de certa forma, se tocam, né? Assim, se intercalam, vamos dizer assim, uns com os outros e se referem, no fundo, sempre à mesma coisa. E, portanto, a gente repete aqui um pouco que a serenidade e a paz, é preciso que a gente cultive elas no nosso coração. E é possível cultivar a serenidade e a paz, mesmo nas horas de crise, porque a serenidade e a paz não vêm do mundo, justamente. Não vem nem da gente, não é a gente que causa a nossa própria serenidade, a nossa própria paz. O mais possível que a gente pode fazer é, enfim, né, descansar, procurar um momento de contato com a natureza, por exemplo, momentos de oração. Isso é a nossa parte, mas quem nos dá a paz e a serenidade é o próprio Deus, é o próprio amor, vamos dizer assim, né? Deus é amor, que a gente sabe que existe lá no fundo do nosso coração e que nos chama constantemente. E nesse sentido, quanto mais a gente tem contato com Deus, através da oração, seja num tempo sossegado, quieto numa igreja, seja, né, rezando dentro do ônibus lotado, mas quando a gente realmente põe o nosso tempo e o nosso dia nas mãos de Deus continuamente, mesmo no meio do trabalho, mais serenidade e paz a gente preserva no nosso coração, apesar das tribulações que possam cercar a nossa vida. Isso tudo nos leva, obviamente, ao fato de que sem fé não é possível enfrentar uma crise. Sem fé não é possível a gente ver a luz no fim do túnel. A fé é aquilo que nos diz que nós sozinhos podemos muito pouco. Podemos alguma coisa, a gente não somos nada, nós somos, obviamente, né? Cada um de nós, individualmente, somos e seremos sempre uma personalidade e com liberdade e razão, mas sozinhos a gente está perdido. Inclusive, a gente sabe que isso é um grande medo, vamos dizer assim, psicológico da gente, né? Que a gente esteja sozinho, que a gente esteja abandonado, que a gente já não encontre mais amizade, bondade e compreensão. Esse é um dos grandes sustos psicológicos da gente. E justamente a fé nos diz que não é assim, que nós não estamos, a rigor, nunca sozinhos. Mesmo se a gente estiver mais abandonado, enfim, né, nas piores situações, nós não estamos sozinhos. E isso para a crise na igreja é essencial também, lembrar sempre que as pessoas na igreja, porque há, obviamente, inclusive muito mais do que as pessoas mais, o problema é que elas não aparecem, mas é que as pessoas boas na igreja, os bons sacerdotes, os bons, enfim, né, leigos, os bons religiosos, não aparecem no jornal, não fazem notícia, mas são eles que a rigor levam a igreja para frente. Em outras palavras, os santos. A igreja é feita de santos. Aqueles que são canonizados ou aqueles que nunca vão ser canonizados, porque é impossível pesquisar a sua história. E é essa fé dos santos que mostra para gente o que é realmente a igreja. Todas essas crises e esses problemas e esses pecados e essas, enfim, confusões são, vamos dizer assim, como a poeira em cima do móvel. O que é realmente a igreja é a santidade. O que é realmente a igreja é aquilo que vem de Deus e que é a resposta nossa para Deus. Portanto, é essencial nesses momentos de crise que a gente se firme nessa essência da igreja. Quanto a gente tem a tendência também, né? Quanto mais a gente fica procurando distrações, ilusões, às vezes aquilo até tem o poder de certa forma, né, acalmar a gente quando a gente está muito nervoso, inclusive cantar uma música ou fazer parte de um grupo. Não é que isso não é ruim, obviamente que não, mas não é isso a essência do que vai, enfim, né, preservar a gente no momento de crise. O que realmente segura a gente, como a gente dizia no outro encontro, a raiz, a rocha, são as coisas profundas, são os sacramentos, por exemplo, é a Eucaristia. E não é o sentimentalismo que acompanha isso. Não é porque eu na missa me sinto cheio de luz, não é? E tenho aquela sensação imediata de que eu agora... Não, isso não quer dizer nada. Essas sensações, elas são, inclusive tem a ver com o tempo, né? Tem a ver com que música está sendo tocada, tem a ver com se eu comi de mais ou comi de menos. São coisas completamente materiais da nossa vida. O poder e a graça de Deus que vem para nós através dos sacramentos, da Eucaristia, por exemplo,
não são sentimentais, eles são reais. A gente não sente eles, a gente sabe deles, a gente vive com eles. E a gente sabe disso. A confiança em Deus que a gente tem não vem de se a gente está se sentindo bem hoje ou não, ou de se a gente está, enfim, né, assim, confortável, ou se a gente está cheio de entusiasmo. Essas coisas são passageiras e são relativas e tem a ver só com as nossas emoções. A nossa confiança em Deus vem da nossa razão, vem da nossa liberdade, vem da nossa resposta, da nossa vontade de responder firmemente aquilo que a gente sabe que é o bem, que é a bondade, que é o direito, que é a justiça, e a gente sabe que isso é Deus, que isso vem de Deus. Então, nesses momentos de crise na igreja, em vez de ficar discutindo, falando, lendo, enfim, né, procurando mil coisas sobre a crise, talvez o mais importante seja a gente justamente voltar às essências, voltar à teologia verdadeira, voltar a estudar o que a igreja está dizendo moralmente, o porquê disso, ver coisas boas, a frequentar os sacramentos, voltar à missa, voltar à Eucaristia, voltar à confissão, sem fazer disso coisas sensacionais. Não, uma confissão boa basta 3, 4 minutos, mais nada. Na Eucaristia, na missa, não precisa a gente estar ali necessariamente. Às vezes a gente está até meio com sono porque está cansado. Não faz mal. É isso, são essas coisas sólidas que sustentam a gente. Assim como numa crise no casamento, por exemplo, não é necessário sempre estar dando uma florzinha ou falando eu te amo, ou dizendo. Essas coisas fazem parte, estão ali, devem fazer parte, mas a essência é muito mais profunda que isso. O amor de uma pessoa pela outra se vê nas obras, se vê às vezes no silêncio, se vê na fidelidade. Então, não ficar buscando na vida essas coisas sensacionais que enganam, são uma ilusão, porque parecem que enchem a nossa vida e enchem de emoção aquele minuto, mas depois não duram mais. Não é o sensacional que leva a gente a Deus, todos os santos falam isso, mas é o normal, o ordinário, a nossa fidelidade no dia a dia. Todos os santos passaram por momentos de tribulação, por momentos às vezes, né, de não entender bem o que está acontecendo, por momentos de sofrimento. E o que fez deles santos é a sua fidelidade, é a sua confiança em Deus. E a gente cai aqui, obviamente, de novo na humildade que é a rainha de todas as virtudes. Nos momentos de crise, nos momentos de tribulação, ser humilde e ver a realidade, ver o que a gente pode corrigir na gente mesmo, ver quais são os erros que nós fizemos, ver realmente o que é o poder de Deus e a bondade de Deus, ver as pessoas boas, não se encher de orgulho, não se encher de agressividade, não se encher de rebelião, porque isso não adianta nada, isso é coisa de criança. Ficar firme naquilo que a gente sabe que é a realidade. É isso que é ser humilde. Ser humilde não é dizer, eu não sou ninguém. Ser humilde é olhar a realidade e firmemente aderir a essa realidade. Saber, portanto, que quem leva as coisas da igreja é Deus, apesar de todos os pecados que a gente vê nas pessoas da igreja ou na gente mesmo. Viver na caridade, na misericórdia. Não adianta, nesses momentos de crise, tomar o caminho da violência, tomar o caminho da agressividade, fazer uma página de internet que agora, enfim, né, critique desde o Papa pelos bispos, os sacerdotes e isso, e esteja sempre procurando pontos polêmicos e brigas e assuntos novos. Isso geralmente vem do orgulho. Isso geralmente, lá no fundo, vem da necessidade que a gente tem de dizer eu sou melhor, eu sei mais, eu não faço parte da crise, eu sou agora o líder, sigam-me. O que realmente ajuda a crise é o que os santos fizeram. Fica quieto, ser humilde, ser discreto, mas levar adiante o trabalho do bem, mesmo que ninguém veja, mesmo que ninguém aplauda. Isso fica, é isso que fica. A verdade que permanece são essas coisas discretas e boas. O que é sensacional, agressivo e violento parece tomar conta do mundo e logo cai. Os salmos nos dizem isso constantemente, né? Às vezes a gente tem a impressão de que o mal tomou conta do mundo e que realmente Deus se esqueceu da gente. E o salmo diz, espera um pouco e você vai ver o que é que fica, o que é que passa. O que fica é esse bem discreto, é esse bem humilde, é essa fidelidade que não aparece,
É isso que fica, é isso que constrói. O resto tudo é como fogo de palha, né? Pega fogo rápido e acaba em 2 segundos. Então, crer nisso, crer que a solução para a crise da igreja é a santidade, crer que a solução da crise da igreja é a humildade, são as virtudes, são os sacramentos. E para isso a gente não precisa falar muito, a rigor a gente não precisa falar quase nada, só na medida em que nos é pedido dar o testemunho. Aí sim, é o mártir. A maioria dos mártires não fizeram um grande discurso, enfim, né? Não deram aulas de teologia, não discutiram pontos polêmicos, simplesmente morreram mártires. E isso já bastou para que, enfim, né, a volta daquela pessoa, um enorme movimento de fé, de conversão acontecesse. Os grandes santos são aqueles que são mais calados, na verdade. Calados no sentido não de que não falam, mas no sentido de que eles não são o centro, Deus é o centro. A gente olha para eles e a gente vê Deus, a gente não vê eles mesmos. Por outro lado, é obviamente verdadeiro, e a gente precisa lembrar disso e procurar isso, que ao mesmo tempo que nós temos exemplos e exemplos que os jornais falam todos os dias, né, de pessoas pecadoras na igreja, muitas vezes os jornais exageram, muitas vezes os jornais, enfim, né, procuram apenas um ponto negativo entre 100 mil positivos, mas existem, obviamente essa crise existe, os pecados existem. Por outro lado, a gente precisa lembrar sempre o quanto de bem que existe, quantos padres e freiras e pessoas leigas na igreja hoje não estão pelo mundo ajudando os outros em silêncio, enfrentando situações de guerra, enfrentando situações de perseguição. O cristianismo é, nos nossos dias, a religião mais perseguida no mundo. Quantas pessoas católicas, protestantes, ortodoxos estão presas nesse momento pela sua fidelidade, e isso não aparece no jornal. Isso, obviamente, não aparece numa página da internet, a não ser que você procure com muito cuidado. Então, lembrar de procurar as coisas boas. Há pouco tempo, o Papa Bento XVI, que é alemão, obviamente, portanto, o que acontece com ele é muito notícia aqui na Alemanha, onde eu moro. Foi feito um processo na Diocese de Munique sobre justamente, né, o caso de padres pedófilos, e saiu então nesse processo que vários bispos, inclusive ele foi bispo de Munique na década de 70, tinham talvez, né, não usado muita firmeza no caso desses padres pedófilos, e no caso dele parece que descobriram 4 casos que realmente ele poderia ter feito de forma mais firme. Isso foi aqui na Alemanha, na mídia, obviamente, anticlerical, um enorme escândalo. O Papa Bento, na verdade, mentiu, o Papa Bento, na verdade, protegeu. Não é verdade nada disso. Basta com que você não precisa ser católico, basta você olhar, enfim, né, o processo. Na década de 70 não se tinha os meios que se tem hoje, nesse caso hoje a gente tem, enfim, né, como é que chama isso? Procedimentos muito claros na igreja. Na década de 70 não se tinha isso. Então, e o próprio Papa Bento agora, do Vaticano, fez uma reportagem, vamos dizer assim, enorme do tempo do seu episcopado em Munique, mais de 80 páginas. Mas pronto, a mídia falou isso e fica todo mundo pensando que o Papa é um mentiroso e que é isso, onde é que a gente foi parar. E obviamente que outros bispos, inclusive o bispo atual da Diocese de Munique, que também tem, enfim, né, as mesmas falhas com relação a padres pedófilos, mas ele é um liberal, ele é uma pessoa, né, simpática à mídia, e ninguém fala dele, todo mundo fala do outro. Na década de 70, ele está agora na década de 2020. Enfim, a gente precisa tomar cuidado sobre isso, né? A gente precisa não deixar a nossa confiança nas coisas boas e nas pessoas boas ser abalada. O que não quer dizer ser ingênuo. Não, muitas vezes a gente pensa na vida que as pessoas são muito boas e a gente às vezes descobre, não era bem assim. Isso acontece. A confiança 100% a gente tem em Deus, em mais ninguém. Já diz o Salmo também, não ponha a sua confiança no homem, ponha a sua confiança em Deus. Mas isso não quer dizer absolutamente que não haja pessoas boas. Isso não quer dizer absolutamente que tudo que a gente escuta na mídia a gente deve acreditar, absolutamente. Vamos pensar nas centenas e milhares de pessoas da igreja que são boas, que são fiéis, que têm suas falhas, claro que tem, todos nós temos, nenhum de nós é sem pecado. Isso a gente sabe já desde o Evangelho. Deus só é sem pecado. Mas a gente pode confiar que existem sim pessoas que, apesar das suas falhas, fazem o bem e procuram o bem. Exemplos são os nossos papas.
ou o Papa João Paulo II, né, quantas notícias ele foi agora, né, há pouco tempo se falou muito nos Estados Unidos, o cardeal de Washington, que foi descoberto, né, como pessoa, de certa forma, quase um predador sexual, embora para pessoas adultas, depois se descobriu com crianças também, foi apontado cardeal pelo Papa João Paulo II. Então pronto, a prensa já faz daquilo, né, o Vaticano fez um documento muito claro, muito sincero, do qual se dizia que realmente a nomeação veio do Papa João Paulo II. Inclusive algumas pessoas disseram ao Papa, olha, cuidado, né, há rumores sobre ele, o Papa mesmo assim decidiu. Então pronto, já falaram que o Papa já não é mais santo, deveria se tirar a santidade dele. Imagina, são coisas absurdas, totalmente absurdas. Mesmo porque existem outros casos, o Papa João Paulo II vem de uma história comunista, na qual o governo estava sempre criticando os sacerdotes de serem, né, todo tipo de pecadores para poder desacreditar. Então era difícil para ele saber a realidade disso, não se sabia, se descobriu sobre o cardeal de Washington agora, no pontificado do Papa Francisco. Mas pronto, a mídia já resolve fazer, muita gente diz, já não é mais santo. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Não vamos nos deixar levar por essa campanha do inimigo. Na verdade, no fundo disso está o inimigo, está o demônio, obviamente, que tira a nossa confiança em Deus e nas pessoas boas. Obviamente que o Papa João Paulo II, que o Papa Bento, que o nosso Papa Francisco são homens de Deus. Tem falhas como todos, mas isso não impede que sejam santos, não impede que sejam pessoas que realmente procurem a Deus de todo o coração. Então, não perder a confiança em Deus. E por causa da confiança em Deus, não perder a confiança que há no mundo pessoas boas, pessoas direitas, e que apesar das suas falhas, nós podemos certamente contar, né, com o bem e com a amizade dessas pessoas, assim como a gente mesmo, a gente tem falhas, e no entanto a gente quer ter boa intenção, de verdade, e seguir adiante e buscar a santidade. Existe o bem na igreja, existe, basta a gente querer procurar, que a gente acha ele rapidamente, sem orgulho de dizer eu procuro perfeição, quando a gente mesmo não é perfeito, só Deus é perfeito. Então ter essa confiança, não perder essa confiança, não se deixar enganar, porque no fundo quando a gente perde a confiança, a gente a rigor não pode mais viver, a gente não tem confiança nem na gente mesmo. Confiar em Deus é a maior segurança para tocar adiante a vida sem depressão e sem desânimo, sem ilusão também, sem ingenuidade. Grande abraço, até o nosso próximo encontro.